E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Henrique do canal Blender Jazz e nesse vídeo nós vamos falar sobre operações booleanas e sobre n-gons, que são dois assuntos complementares aqui que vai girar em torno do tão desejado aqui tanto do canal quanto de outras pessoas que acompanham e utilizam o Blender como ferramenta de trabalho, que são as operações de modelagem de Hard Surface Modeling, que são objetos duros, né, que eu já falei em outro vídeo aqui no canal. Então, falando sobre as operações booleanas, e já direto aqui no Blender, a operação booleana é uma operação que a gente pode fazer e a gente faz dentro do Blender através dos modificadores, que ao selecionar aqui o objeto, habilita esse menu aqui da chave de boca, né? Que eu tenho vários modificadores aqui. Esses modificadores, como eu expliquei também no outro vídeo do canal, eles são conhecidos por serem ferramentas de modelagem não destrutiva. Por quê? Porque tudo que eu faço através dos modificadores, eu consigo desistir dessas operações que eu faço com esses modificadores, apenas excluindo esse modelo. Ou então, se eu não quero excluir esse modelo, eu quero fazer uma adaptação, eu simplesmente altero os parâmetros que esse modificador permite que eu altere. Basicamente, quase todas as operações que tem nos modificadores a gente consegue fazer através da modelagem destrutiva, que é fazer extrusão, buracos, fazer formas, enfim, deformar o objeto. Todas essas operações a gente consegue fazer através da modelagem destrutiva e também a gente consegue fazer algumas operações similares pelos modificadores que a gente chama de modelagem não destrutiva. Okay? E falando especificamente da operação booleana, a operação booleana é uma operação que, de certa forma, ela impacta dois objetos. E ela sempre vai ser feita simultaneamente por dois objetos. Então, vamos começar aqui para o meu cubo. Eu vou dar um Shift D para duplicar o meu cubo aqui no X. Então, primeiro conceito da operação booleana, que ela só pode ocorrer e ela só vai ocorrer entre dois objetos. Eu não consigo juntar três objetos ao mesmo tempo e fazer uma operação booleana. E quando eu falo objeto, eu não estou falando necessariamente de uma malha separada. No caso, quando eu entro no modo de edição e eu tenho duas malhas separadas. Por exemplo, se eu tenho dessa forma aqui, ó, dá um Shift D X, pelo modo de edição, eu duplico esse cubo. No modo de objeto, eu tenho apenas, se eu girar aqui e der um grab, eu tenho dois cubos, mas apenas um objeto. Porque os dois cubos pertencem à mesma malha, mesmo que elas não estejam unidas. Aqui eu tenho um segundo objeto. Ou seja, quando eu estou movendo esse cubo aqui, eu estou movendo apenas ele, não tem um outro objeto junto, tá? Então, a operação booleana não necessariamente significa que são duas formas deformando o mesmo objeto ao mesmo tempo. Mas para que as duas formas deformem de alguma forma o mesmo objeto simultaneamente, elas têm que estar juntas dentro do modo de edição desse objeto. Ok? Ou seja, a famosa de pegar esse objeto e dar um Ctrl J para unificar todos. Então agora, se eu der um G, é um objeto só. Tanto é que a gente pode acompanhar aqui pela nosso controle aqui, que tem apenas um cubo. Eu vou dar um Ctrl Z aqui e ficar apenas com dois cubos, que é o que eu preciso para a gente começar. Então, operação booleana, primeira coisa que a gente já falou, ela é um modificador. Ela sempre vai ser uma relação entre dois objetos e não necessariamente sobre apenas duas malhas, mas sobre dois objetos. Sendo que um objeto é o que a gente chama de objeto de destino, ou seja, onde eu vou aplicar a minha deformação, e o meu objeto de referência, que é o objeto que eu vou utilizar para aplicar alguma espécie de deformação ou de modificação no objeto de destino. Então, o meu objeto de destino vai ser esse cubo aqui. E nele eu vou começar a minha operação booleana adicionando aqui um modifier. Então, eu vou no modifier aqui na chavinha de boca, vou escolher aqui
na coluna Generate, Boolean. Princípio, quando eu adiciono um modificador de Boolean, ele já vai aparecer aqui pra gente com a mensagem vermelha. Essa mensagem vermelha significa que ele não está afetando nada. Ele só vai deixar de ter a mensagem vermelha ali, ou seja, que ele está aplicando alguma coisa, a partir do momento que eu selecionar um objeto. E essa é a verdade que eu disse logo anteriormente, porque eu só consigo selecionar um objeto. Então, nesse campo aqui, é o objeto que a gente vai informar, o objeto de referência, aquele que vai aplicar a deformação no meu objeto. Na operação, no operation aqui, eu vou determinar qual é o tipo de operação que eu vou fazer. Se é intersect, que é interseção, union, de união, e difference, que é a diferença. Então, e por padrão, o modifier vem com difference, que é a diferença, ok? E aqui overlap threshold, eu tenho aqui os parâmetros que eu considero que são o nosso parâmetro de controle de quanto que a gente vai dar de interferência do Boolean dentro da forma. Como ele está aqui praticamente zerado, porque isso aqui é uma esquema medida em metros, né? Então ele está aqui menor do que milímetros, sei lá quanto, micromilímetros, ele está falando de distância, né? É até onde que eu vou permitir que esse operador Boolean ele afete na sua malha de destino. Então, eu vou selecionar aqui meu objeto, aquele que eu quero usar como referência para eu fazer uma operação booleana no meu objeto. Então, eu seleciono aqui o meu cubo 01. Meu cubo 01 é esse cara aqui. Tem duas formas de eu fazer essa operação. Eu posso digitar o nome aqui, ó, cubo 01, obviamente, todo mundo já conhece, cubes 001, igual eu fiz. Ou então eu posso usar o conta-gota e seleciono aqui o objeto. Feito isso, considerando o efeito do modificador, ele já está executando a operação booleana. Porém, como eu ainda não coloquei o meu objeto de destino para ser impactado no meu objeto de origem, quer dizer, meu objeto de referência impactar no objeto de origem, por isso que a gente não está vendo nenhum resultado. Mas antes de eu aplicar essa deformação no meu objeto de destino, a primeira coisa que eu quero fazer aqui, que vai já para facilitar o entendimento, é transformar esse cubo de referência na visão wire, onde a gente só vai ver as edges desse objeto, desse cubo. Para isso a gente vai vir aqui nesse quadradinho laranja, aqui nessas nossas propriedades, Viewport Display, nessa opção aqui. Na opção Display as Texture, nós vamos escolher aqui a opção Wire. Wire para a gente mostrar aqui apenas as edges desse meu cubo, beleza? Ok, é a mesma visão do wireframe, né? Essa que a gente já utiliza aqui em cima, né? Só que aqui no wireframe todos os objetos da viewport ficam wire. Aqui apenas esse objeto fica wire, ok? Beleza. Feito isso, o que nós precisamos fazer e nós precisamos entender? Vou voltar no meu objeto aqui de destino e entender o seguinte: a operação é uma operação de diferença. Então, o que a operação de diferença vai fazer? Tudo que a forma desse objeto, ela vai deformar a diferença nesse objeto. E como que funciona essa diferença? O Blender ele vai encontrar, a partir do momento que eu posicionar esse objeto em cima desse, ele vai encontrar o ponto de contato entre os dois, ou seja, aquilo que é em comum entre o seu objeto de destino e o seu objeto de referência. Ele vai encontrar um intervalo, um metro quadrado, um metro cúbico, depende da forma como você encaixar as duas peças, né? Ele vai encontrar uma área de preenchimento em comum entre esses dois objetos. Quando ele encontra essa área comum entre esses dois objetos, ele vai extrair essa parte comum do seu objeto de destino, como se ele fizesse um corte. Então ele vai cortar do seu objeto de destino exatamente aquele pedaço que é em comum entre os dois objetos. Então essa é a operação de diferença e nós vamos ver ela funcionar agora. Então vou pegar esse meu cubo, vou dar um GX e vou começar a aplicar no meu objeto de destino. Vou dar um GZ aqui e ver o que está acontecendo. Primeira coisa, está fazendo a deformação. Vou dar um SX, um SY. Isso.
Então olha só, a primeira coisa que a gente está vendo aqui acontecer é a minha operação. O meu cubo, ele está em... o que ele tem de comum entre o objeto de destino? É exatamente essa área aqui, ó, que é a área de contato do meu objeto de referência e meu objeto de destino. Então ele encontra o que tem em comum, encontrou aquela parte em comum, ele arranca fora do seu objeto de destino aquela operação que é em comum. Basicamente, para eu fazer essa operação de forma destrutiva, o que eu teria que fazer? Né? Então, dar um Shift D aqui no meu cubo Y e vou remover aqui o meu modificador, porque eu não quero esse modificador aqui. Entraria no meu modo de edição, eu teria que fazer um corte aqui, certo? Dar um Ctrl B aqui e expandir mais ou menos até onde que eu quero, ok? Teria que dar um corte aqui. E que mais? Um corte aqui. Então eu teria que fazer isso, selecionar essa face, deletar as faces e fazer agora o preenchimento. Então eu teria que escolher fazer um Edge aqui, dar um Extrude. Deixa eu só habilitar aqui nas Edges. Dar um Extrude Z, então aqui é o Extrude Z. E dar um Ctrl aqui. Feito isso, fecha aqui, F. Fecha aqui, F. Fecha aqui, F. Bom, eu fiz a mesma operação que eu fiz ali do lado. Mas qual que é a diferença? Eu preciso refazer isso aqui em algum momento, né? Vamos supor que eu fiz essa operação aqui errada. E eu quero refazer. Como que eu refaço isso? Fazendo Ctrl Z. Então dou um Ctrl Z, Ctrl Z, até eu voltar o meu cubo no seu padrão, que é ele limpo. Fazendo as operações booleanas, se eu quero desistir dessa operação, eu simplesmente venho no meu cubo de destino e excluo o meu boolean. Excluir, ele deixou de aplicar. O meu cubo voltou a ser o que ele era antes. Dá um Ctrl Z aqui para o boolean voltar. Ok. Outra coisa, eu quero modificar essa modificação que eu estou fazendo. Eu quero mudar esse cubo de lugar. Eu simplesmente vou arredando esse cubo da forma como eu quiser. E à medida que eu vou fazendo aqui o reposicionamento no eixo Z, no eixo X, no eixo Y, ou então rotacionando, Ctrl Z, dar um RZ 90, GY, GX. Eu posso ir modificando esse objeto. Eu posso pegar esse cubo aqui que eu estou fazendo, eu posso fazer o seguinte, ó, eu posso vir nesse cubo, que é o meu objeto de referência, dar um Ctrl R, dar um Ctrl B aqui, vou dar um Ctrl R aqui também, ó. E vou selecionar essa face ali, dá um Shift Z, essa face. Peraí que eu acho que ficou muito alto, né? Pegar esse loop inteiro aqui, dar um GG. Isso. Pegar aquela face ali, ó. Posso dar um Extrude X. E o meu objeto de destino, dá um H aqui, olha só. Ele recebeu modificação que eu queria, sendo que eu modifiquei o meu objeto de referência. Então a forma do meu objeto de referência é o que vai deformar, não destrutivamente, o meu objeto de destino, ok? E nós estamos fazendo aqui a operação de diferença, então é aquilo que eu expliquei. Então ele está encontrando ponto de igualdade, aquilo que é igual da zona de contato entre esses dois objetos, ele encontra esse intervalo na malha e aplica a diferença. Então esse ponto de contato ele extrai da sua malha de destino. Isso é a operação de diferença. Nós temos a operação de união, que é a nossa segunda opção aqui. A operação de união é o contrário. Ele encontra, primeiro ele sempre parte da parte de encontro dos dois objetos. Então ele vai encontrar novamente aquilo que é em comum entre a zona de contato dos dois objetos e vai subtrair essa em comum do seu objeto de referência e vai pegar tudo que faltou do seu objeto de referência e adicionar no seu objeto de destino. Ou seja, aquilo que não é em comum entre os dois objetos, ele vai unificar. Então eu vou pegar aqui, vou mudar a operação para union. Quando eu faço isso, a minha malha agora ela tem uma outra cara. Vou dar um H, selecionar só o wire que está em wire aqui, vou dar um H. Então na verdade agora o meu objeto, o que eu estou vendo, pelo menos no modo de objeto, ele agora tem
duas opções, quer dizer, duas malhas, né, não destrutivamente. Tanto é que eu posso pegar o meu objeto aqui e dar um G, ó, meu objeto original, olha como que ele está aqui, ó. Eu posso mover ele, que minha operação booleana ela fica lá, ó, sem deformar sua malha original. Se eu entrar no modo de edição, eu só vejo um cubo. Ok? Então essa é a operação de união. Ele encontra aquilo que é igual, exclui do seu objeto de referência, pega o que faltou do seu objeto de referência, que não é em comum com o seu objeto de destino, e adiciona no seu objeto de destino aquilo ali, baseado, obviamente, na parte de contato entre os dois. Essa é a parte de união. E a interseção, que é a operação de interseção, ela é o contrário, quer dizer, ela é bem diferente das duas. Ela faz o seguinte, ela encontra o que é em comum entre os dois objetos e exclui do seu objeto de destino e do seu objeto de referência tudo aquilo que não é em comum entre os dois. Então, eu vou fazer a interseção, o que sobra é exatamente a parte de contato entre os dois objetos. Então, a parte de contato entre os dois objetos é o que eu deixei, é o que está sendo visualizado aqui. Então, ele excluiu do seu objeto de referência o seu cubo inteiro e aquela deformação, aquela malha deformada que eu fiz, e juntou selecionou aquilo que é em comum e manteve aquilo que é em comum, ok? Então, isso são as três operações booleanas possíveis dentro do Blender. Claro que você, com o avançar do tempo, você vai aprendendo a fazer um mix entre essas operações booleanas a partir do momento que você está fazendo Hard Surface Modeling. Com toda certeza, e eu vou mostrar alguns exemplos ainda nesse vídeo, você vai ter mais de uma operação booleana sendo feita ao mesmo tempo no mesmo objeto. E isso é muito legal, que é isso que dá o resultado bem interessante que as operações de Hard Surface Modeling pode oferecer. Bom, até aqui parece nessa explicação que tudo é mil maravilhas. Então eu vou sair adicionando aqui objetos e mais objetos, deformando as minha malha e tá tudo certo, né? Nem sempre a operação booleana ela é interessante dependendo do que você vai fazer. E o mais importante, todos os objetos que a gente faz dentro do Blender, ele tem um propósito. E dependendo do propósito que você quer fazer para esse seu objeto, nós teremos um problema com as operações booleanas. Por quê? Toda operação booleana, o princípio dela é que ela gera um n-gon. E para quem não conhece um n-gon é toda forma dentro do Blender com mais de 5 vértices para uma face. Ou seja, de 5 vértices ou mais, na verdade, né? O n ele substitui o infinito, né? A lei do infinito, vamos dizer assim. Então, essas operações, apesar de ser não destrutivas, né? Lembra que nós estamos falando de operações não destrutivas. Ela gera na visualização da viewport um n-gon quando encontra essa zona de contato. Então eu vou fazer uma operação agora, já demonstrando, e vou aplicar a operação booleana para a gente ver exatamente esse n-gon sendo gerado, ok? Então vamos fazer o seguinte, olha só. Eu vou pegar, mudar aqui para diferença, ok? E eu tenho aqui, ó, vou só aplicar aqui um cavity, both, para a gente ver aqui bem demarcado em cima da malha como que está a nossa operação booleana, ok? E aqui eu vou habilitar o wireframe para a gente poder ver o que o Blender está fazendo nesse modelo, ok? Então eu vou vir aqui, ó, wireframe, vou vir aqui na aba Overlays e marcar o wireframe. E vamos ver o que ele está fazendo. Olha só, ele gerou aqui pra gente isso aqui, ó. Isso aqui continua sendo uma única face, mas tem uma edge passando aqui e tem uma edge passando aqui, mas não tem uma edge cortando esse vértice. Então significa que isso aqui é um único objeto, uma única face. E se para cada edge existente aqui no wireframe eu tenho no mínimo 2 vértices, quer dizer, eu tenho 2 vértices na verdade, né, numa edge, então significa que eu tenho um edge aqui, eu tenho um vértice aqui e eu tenho um vértice aqui. Porém, quando eu olho essa face aqui por inteiro, eu tenho um vértice aqui, um aqui, um aqui, um aqui, 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 aqui e aqui. Então, se eu contar, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 vértices para uma única face. E, como eu falei, por definição, todo objeto que tem mais de 5 vértices, ele é um ênigon. Todo objeto, né? Toda face que tem mais de 5 vértices, ele é um ênigon. Okay? Qual que é o problema do ênigon? O ênigon, ele dependendo da posição de como está a sua malha, ele vai gerar deformação não desejada. Então, pessoal, retomando aqui é o seguinte, vamos mostrar agora como que é o efeito do ênigon dentro da sua forma, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar aqui um cubo, dar um GY aqui, vou fazer um bevel aqui, ó, numa curvatura, aqui, ó, que é onde eu tenho um ângulo aqui bem agressivo aqui de 60, por exemplo, mais ou menos. Então, vou trazer aqui, um ângulo assim, acho que tá ok. Vou selecionar toda a minha malha, não Ctrl F, não Shade Smooth, vai dar essa bagunça toda aqui. A gente vem aqui nas Normals, no Object Data Properties e damos um Auto Smooth aqui em 30. Ok, nossa malha está lisinha, certo? Vamos fazer uma operação booleana aqui, ok? Onde eu vou gerar um ênigon nesse objeto. Olha só, dá um Shift A, adicionar um outro cubo, um GY, dá um S, GZ, GX, aqui, ok? Pegar esse objeto, fazer o wire, igual a gente já fez aqui. Beleza. Ainda não está fazendo o modificador, né? Porque eu ainda não apliquei. Vou selecionar aqui, ó. Primeira coisa, o nosso objeto natural, ele tem um ênigon aqui no canto e ele tem uma curvatura aqui. Eu vou gerar um outro ênigon no meio dessa curvatura. E é o problema que eu estou falando para vocês do ênigon em algumas formas. Quando o ênigon ele encontra uma curvatura, o Blender e os outros softwares eles não conseguem calcular esse ênigon. Então ele gera uma deformação não desejada na malha. Então vamos fazer a operação booleana aqui, ó. Vamos aqui nos nossos modificadores, boolean, conta-gota e objeto. Bom, do jeito que está aqui, ó, vamos reparar na sua malha de destino. Do jeito que ele está aqui, ele não está gerando nenhuma deformação indesejada. Se a gente olhar todo o nosso objeto, tudo ok. Mas vamos começar a movimentar esse cara aqui. Ó, reparem logo em cima, na parte de cima do seu objeto lá, ó, gerou um traço. Ó, gerou um traço aqui não desejado na sua malha, olha só. Olha o ênigon dando problema. Tá vendo? Olha o ênigon dando problema aqui também, na sua lateral. Reparem o reflexo do seu objeto aqui, ó, ele não tem continuidade, ele está dando um traço. Esse é o problema do ênigon, quando ele encontra uma curvatura. Ó. Quando eu tiro ele de lá e coloco ele em outra opção, ele começa a transferir. Reparem como que o reflexo vai mudando, dependendo da posição que eu coloco. Os problemas que ele vai dando, olha lá, tá vendo? Como que é nítido que eu tô gerando deformações indesejadas. Então esse é o problema dos ênigons. E principalmente quando você faz uma operação booleana numa posição aonde que você não quer que ocorra esse tipo de efeito. E na hora que você vai exportar esse modelo ainda para um outro software, é muito pior ainda, porque você leva a malha já pronta, o seu modelo já está pronto. Você manda o seu modelo com a textura, aí você manda lá para o Unreal, para o Unity, para o Substance Painter e tudo mais. Você quer fazer lá o seu jogo, a sua animação aqui mesmo no Blender e começa a deformar essa malha que tem esse ênigon. O que vai acontecer com o seu projeto? Vai começar a ficar uma zona, ninguém vai conseguir entender nada. O Blender vai tentar ficar calculando para te mostrar alguma coisa e na verdade ele não vai te mostrar nada, por causa que ele não consegue processar faces que tenham mais de 5 vértices em deformação, ou seja, torcidas, em curva. Ou seja, ele só consegue mostrar um ênigon de forma coerente se esse ênigon tiver numa superfície reta, lisa. Então, por exemplo, eu vou gerar um ênigon aqui, olha só. Eu gerei um ênigon só na parte de cima. Vou só arredar aqui, ó, para tirar da quina aqui. Olha só, eu estou fazendo uma operação booleana, mas só na parte de cima. Ou seja, o ênigon está numa superfície reta, ele está numa superfície
plana. E pelo fato dele estar ali, ó, repare no reflexo do meu objeto. Ele continua intacto. Ele não está deformando como ele estaria deformando aqui na sua quina. Olha só, se eu arredar ele para o canto, começa, ó. Olha lá. Na hora que eu começo a movimentar meu objeto para as curvas e deixar ele, deixa eu só movimentar para cá, GX, desculpa. Olha só. Na hora que eu começo a fazer isso aqui, olha lá, os traços começando a aparecer, igual eu havia explicado para vocês. A questão é que na modelagem não destrutiva, que é o que a gente está fazendo aqui através do Boolean, ele aplica sobre o modelo de destino exatamente aquilo que vai acontecer quando você aplicar o seu modificador. Então olha o que eu vou fazer. Primeiro, antes de eu aplicar nesse objeto aqui, vou pegar esse objeto aqui, ó, que eu já apliquei minha operação booleana. Vou aplicar meu Boolean, que é o objetivo. Querendo ou não, em algum momento você vai aplicar seu modificador. Seja na animação ou seja na hora que você exporta. Por exemplo, se você exporta esse objeto como FBX, como OBJ, como outros formatos, como 3ds Max, querendo ou não, você vai exportar esse modelo para um outro software. O fato de você exportar, o Blender ele já aplica todos os seus modificadores. A primeira coisa que ele faz é aplicar seus modificadores. Ou seja, se você não vai usar no Blender no seu projeto final, entende que o seu modificador ele vai ser aplicado, e mesmo um modificador do tipo Boolean, e o fato dele aplicar, ele vai gerar N-gons. Se o seu N-gon não estiver preparado para ser exportado para essa engine ou para esse outro software, vai dar zica. Você não vai conseguir ter um projeto de sucesso dessa forma. Então eu vou aplicar para vocês verem o que vai acontecer com o modelo. Então eu apliquei, vou entrar aqui no meu modo de objeto, tá tudo certo. Mas quando eu entro no meu modo de edição, coloco na opção vértices. Olha o que aconteceu com o nosso modelo, exatamente aquilo que eu havia dito. Então eu tenho aqui para uma única face, olha só como que é a minha face. Ela vem até aqui e eu tenho vários vértices, que é o que eu falei para vocês. Então a operação booleana, ela gerou meus N-gons. Olha lá, ó. Comecei a movimentar, ó. Olha os problemas de face ali que o Blender não consegue calcular, tá vendo? Ó. Ele começa a gerar traços indesejados, olha só, no seu modelo. Mesma coisa que eu já havia mostrado só com a operação booleana, né? Então olha só, aqui eu apliquei no meu cubo, aonde que ele tem, no caso, o N-gon totalmente controlado. Ele está numa superfície reta, ele está numa superfície lisa e não está gerando essa deformação. Então, até ali, então, para o Blender e até mesmo para exportação, tá tudo ok. O problema tá aqui, ó. Vou trazer esse cara para cá, ó, eu vou dar um GX para gerar aquela deformação da malha lá que a gente não quer que ele gere. Olha lá, aqui, ó, gerou o traço. Vou pegar esse objeto e vou aplicar o Boolean, ok? Apliquei meu Boolean, vou ocultar esse cara. Olha a deformação que deu. Vou entrar no meu modo de objeto. Olha só. Agora eu transferi para essa malha a deformação. Então esse objeto aqui, ó, já tá zicado lá, ó. Então eu já não consigo mais exportar. Se eu aplicar uma textura, se eu aplicar um material sobre esse objeto, ó, vou adicionar um material. Esse objeto, entrar aqui no modo, olha só o que acontece. Vou adicionar tudo possível aqui para a gente tentar ver, o Ambient Occlusion, para a gente tentar ver as sombras lá. Olha o que está gerando no Blender. Olha as deformações inesperadas. Só porque eu abaixei um vértice. Daqui não adianta, mas Screen Space Reflection, ó. Olha só, olha o bug que o N-gon está gerando. Olha só, é isso aqui que vai acontecer quando você mandar para um software se o seu N-gon não estiver totalmente controlado. Eu vou fazer a mesma coisa no objeto de cá, olha só, vou adicionar o mesmo material. Então vamos pegar esse objeto aqui e vou adicionar o material. O seu N-gon lá, esse N-gon, né? Sem problema algum. Posso movimentar, arredar, posso arredar o meu modelo, sem problema algum. Porque o N-gon está controlado, ele está numa superfície lisa. E no High Surface Modeling, que gera um fluxo de trabalho muito interessante, que é com as operações booleanas, a gente pode abusar e muito desse processo,
considerando que a gente consiga controlar o nosso processo de modelagem aonde o N-gon vai aparecer. Se eu consigo manter esse N-gon de uma forma controlada, não é um problema. E na pior das hipóteses, antes de você exportar o seu modelo para uma engine, você consegue ajeitar ali os vértices, as edges e as faces, criando triângulos e quadrados de uma forma que você garanta que o seu modelo tenha uma malha legal e que possa ser exportada e ser aplicada num novo projeto, lá na Unity, na Unreal, ou então em outras engines aí, ou até mesmo ser usado aqui para animação, né? Então, pessoal, nessa aula nós ficamos por aqui. Então eu expliquei para vocês o conceito de operação booleana, quais são os efeitos, quais são os problemas e a geração do N-gon, que querendo ou não, é o resultado final da operação booleana. No próximo vídeo eu vou falar com vocês do fluxo de trabalho do Hard Surface Modeling utilizando operações booleanas, e eu vou fazer também nos próximos dias aqui para o canal o passo a passo dos meus modelos de time-lapse que eu fiz aqui no canal, eu já coloquei. Então assistam esses vídeos que estão aí no canal, assistam aqui também, eu vou deixar o link para vocês aqui em um canto da tela para vocês acompanharem, e a gente vê no próximo vídeo.